Breaking News! Breaking News! Os dois mais temíveis profetas do Senhor ferem a terra novamente. Com uma praga mortal, coronavírus. 1º de dezembro de 2015. Temível profecia que terrivelmente se cumpriu. Haverá uma grande angústia que virá à Ásia, uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade. O Senhor me levou a um hospital e havia uma grande angústia lá. Muitas pessoas indo ao hospital. Eu vejo falta de equipamento agora, não há equipamento e os médicos correm para cima e para baixo e muitas pessoas estão inundando os hospitais. E eu vejo muitas pessoas correndo para os hospitais e sendo levados às pressas. Eu vejo procedimentos sendo feitos em alguém e há testes sendo feitos. Ele faz com que um dos médicos lá fale comigo e ele diz: nós não temos equipamentos, o que nós precisamos fazer é pegar um pouco do material e fazer um procedimento de cultura. Então haverá uma grande angústia que virá à Ásia, uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade está vindo, uma emergência de enfermidade está vindo à Ásia. E quando veio janeiro de 2020, esta temível profecia chocantemente se cumpriu, quando todos os noticiários globais começaram a anunciar breaking news, um surto de uma enfermidade mortal sem precedentes, o coronavírus, epidemia do coronavírus. Esta é a CNN Breaking News. O governo da China está lidando com uma grande crise de enfermidade. 7 grandes cidades estão proibidas de viajar. Transportes públicos foram suspensos, estações de trens fechadas, voos cancelados, deixando 20 mil pessoas sitiadas. Boa noite, obrigado por estar conosco. Países e companhias ao redor do mundo estão concentradas no Covid-19. Nesta noite apareceram novos casos, mais de 50 países têm confirmado casos do novo coronavírus agora. E a Organização Mundial de Saúde intensificou o alerta ao nível máximo. E no Irã, os hospitais reportam uma grande escalada de mortes, mais de 200, ou seja, 6 vezes mais do que o ministro da Saúde iraniano anunciou. O Irã está minimizando o que realmente está acontecendo, mas desinfecção em massa está sendo feita em mesquitas, escolas e muitos voos foram cancelados no Irã. A Organização Mundial de Saúde agora admite: nós estamos na iminência de uma pandemia. Isso é uma realidade para cada governo do planeta. Acorde, prepare-se, este vírus está a caminho e nós precisamos estar prontos. Este é nosso dever para com os cidadãos e para com o mundo. A Organização Mundial de Saúde classificou o risco do vírus se espalhar por todo o mundo como muito alto. 16 casos foram confirmados nos Estados Unidos e mais 47 pessoas foram evacuadas do navio Diamond Princess, entre elas 63 da China. Nós podemos dizer que o vírus se espalhou rapidamente fora da China. Há centenas de novos casos em todo o resto do mundo. E o mapa atualizado mostra 50 países agora infectados e o vírus agora está presente em todos os continentes, exceto na Antártica. Dinamarca, Noruega, Estônia, Macedônia do Norte, Romênia, Geórgia, Paquistão, todos esses países reportaram os primeiros casos nas últimas 24 horas. A Coreia do Sul é o maior em número de casos depois da China. Um surto ocorreu com 500 novos casos, chegando ao total de 1.700 casos, e o país anunciou a 13ª morte hoje.
e o coronavírus tem tido um efeito agudo na economia global. Para os nossos ouvintes, nós estamos começando com grande temor. Autoridades estão temendo que o coronavírus se torne uma pandemia global. A Organização Mundial de Saúde subiu o alerta de risco hoje para muito alto. E a pergunta é se os hospitais estão preparados para esta emergência de saúde pública. As bolsas de valores caíram mais de 300 pontos hoje e 35 mil na semana, representando uma queda de 12%, perdendo mais de 3 trilhões de dólares do valor de mercado. Isto está acontecendo rápida e furiosamente, e há muito que não sabemos ainda. A indústria da viagem também está sofrendo, perdendo potencialmente mais de 46 bilhões de dólares em um mês. As companhias aéreas suspenderam seus serviços na Ásia e 12% dos americanos estão cancelando suas viagens. E os pedidos de seguro pularam em 160% a mais. O surto do coronavírus, que já matou mais de 2.600 pessoas, está causando um grande impacto no mercado financeiro em todo o mundo. E haverá uma grande turbulência hoje, porque as bolsas de valores caíram 1.190 pontos, a maior queda de todos os tempos. O grande surto mundial do coronavírus atingiu 82 mil casos espalhados em 52 países. A Califórnia pôs em quarentena mais americanos e alegando já o primeiro caso de origem desconhecida. O vírus se espalhou em 53 nações e foi totalizado agora 85 mil casos a mais desde que ele foi no final do ano passado. O governo americano está pedindo que os americanos reconsiderem suas viagens para a Itália, onde há mais casos fora da Ásia. Enquanto o coronavírus continua se espalhando pelo mundo, uma investigação feita pela BBC sugere que os contaminados com coronavírus no Irã pode ser mais de 200, e os números oficiais confirmaram 295 novos casos lá nas últimas 24 horas. O número de países que reportaram novos casos do coronavírus, o Covid-19, continua subindo. Nova Zelândia, Letônia e Islândia estão entre os últimos que confirmaram os seus primeiros casos. A Organização Mundial de Saúde subiu o alerta para o mais alto nível. Pelo menos 210 pessoas morreram no Irã e, para controlar a situação, as autoridades cancelaram as orações da sexta-feira pela primeira vez em 40 anos. Em todo o mundo já são mais de 200 mil mortes. E este homem, o ministro da Saúde do Irã, se envolveu em um conflito político e ontem ele renunciou, alegando que o governo está escondendo o verdadeiro número de mortos. E ele mesmo contraiu o vírus e aparece na mais extraordinária conferência com a imprensa. Aqui ele está removendo seus óculos, enxugando o suor do rosto e claramente passando mal. A Itália é um dos motivos de preocupação, com mais de 160 casos. Várias vezes no norte do país você vê as estradas fechadas e as Nações Unidas declaram que cada país tem que fazer o máximo. É possível conter a enfermidade, mas a janela de oportunidade está diminuindo. Então eu peço a solidariedade e o apoio de todo mundo e cada país assumindo totalmente as suas responsabilidades. Aviões vazios, terminais vazios. Enquanto que a Itália se levanta para tentar conter o surto. No norte do país, 5 mil pessoas estão sitiadas. Eu estou tentando voltar para casa porque os meus bebês, os meus filhos estão enfermos. O sinal vermelho foi imposto em 11 cidades do norte. Somente aqueles que estão fazendo algum trabalho crítico ou entregando suprimentos vitais estão sendo permitidos atravessar.
Na prática, neste momento, ninguém é autorizado a sair. Parece que as ambulâncias são os únicos veículos permitidos a entrar na zona vermelha da Lombardia e em todas as outras cidades que estão em quarentena. The security personnel often outnumbered the cars on the road. It was just a short while later that the threat level was indeed reassessed and the boundary enlarged. O senso de alarme aqui está apenas crescendo. Nós estamos vendo muitas ambulâncias entrando e saindo naquelas áreas que estão em quarentena. E nestas últimas horas nós tivemos que mudar, porque as autoridades decidiram expandir a zona vermelha. E o código genético do vírus muda depois de passar de uma pessoa para outra. Portanto, frustrando todas as chances de encontrar a cura. É muito chocante observar o código genético do vírus, porque o vírus muda quando passa de uma pessoa para outra. Os dados são tão detalhados que ele rastreia o vírus até lá atrás, quando o paciente zero ficou doente. Isso começa como um fogo epidêmico, no qual uma pessoa infecta outra pessoa, e o resultado é esta grande epidemia que nós vemos hoje. Os cientistas calculam que cada pessoa infectada com o vírus está infectando 2 ou 3 outras pessoas, então o surto está dobrando de tamanho a cada 6 dias. Esta grande epidemia está acontecendo em Hubei, China. A capital, Wuhan, é uma cidade enorme de 11 milhões de pessoas. Ele veio sem aviso e se espalha como fogo selvagem. E até hoje, a sua origem permanece um mistério. O Covid-19, o novo coronavírus, é muito anormal. Ele parece se espalhar mais facilmente entre nós dois, entre indivíduos. Desde que foi descoberto pela primeira vez em Wuhan, a capital da província de Hubei, na China, no final do ano passado, o vírus já matou mais de 1.200 pessoas e infectou pelo menos outras 45 mil em todo o mundo. Para cada pessoa infectada, parece que haverá 3 ou 4 pessoas que também serão infectadas. Coronavírus agora apropriadamente se chama SARS-CoV-2. Este é o nome do vírus que é responsável pela epidemia do Covid-19 e Wuhan, na China, é o epicentro desta epidemia. Um expert no assunto, Dr. Anthony Fauci, está dizendo que nós estamos no limiar de uma pandemia. E os 2 mais temíveis profetas do Senhor literalmente comandaram a existência, o mortal coronavírus, com as palavras emergência de enfermidade, mortal epidemia do coronavírus. Haverá uma grande angústia que está vindo à Ásia, uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade está vindo, uma emergência de enfermidade na Ásia. E quando veio 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o coronavírus uma emergência internacional de saúde. A rápida disseminação do mortal coronavírus. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto uma emergência internacional da saúde pública. E o presidente da organização explica por que eles deram este passo. A razão principal dessa declaração não é por causa daquilo que está acontecendo na China, mas por causa do que está acontecendo em outros países. A nossa maior preocupação é o potencial do vírus de se espalhar em países com sistemas de saúde precários, os quais não estão preparados para lidar com ele. A Organização Mundial de Saúde, nesta noite, agora declarou o surto uma emergência de saúde global, depois de dobrar 10 vezes o número de casos em apenas uma semana. Previamente, os 2 mais temíveis profetas do Senhor golpearam a terra com Ebola vírus e Zika vírus. Apocalipse 11:4.
Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Senhor de toda a terra. Apocalipse 11:6b. Eles têm poder para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Prepare o caminho. O Messias está vindo.